Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, vamos dar início aí, certo, ao nosso estudo de Química, né? Para ajudar vocês aí no Enem 2024. Então, boa sorte a todos e a todas. E a gente começa agora a primeira aula, certo? Uma breve preparação para o Enem 2024, né? Com o apoio da Fundab. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a introdução à química nos sistemas materiais. Então, o que é que precisa saber nessa parte de sistemas materiais? Que são sistemas químicos e suas transformações. O que a gente vai começar falando, o que a gente precisa, né, para entender. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a questão da matéria. Uma definição bem simples, básica e direta para a gente, né, bem objetiva, é que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E, em sequência, nós temos a definição de corpo, uma porção limitada da matéria. E também temos a definição de objeto, corpo produzido pelo ser humano para uma determinada finalidade. Então, aí nós já começamos a adentrar no mundo da química e a perceber, certo, que é necessário que façamos distinções, podemos diferenciar diversas coisas. No início, agora, a gente trabalha apenas, né, compreendendo um pouco o que é a matéria, o que é corpo e o que é objeto. Aí, um desafio que ele propõe para a gente é o A é matéria, já que ele está dizendo que matéria é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, algumas coisas você vai se perguntar: será que tem coisas que não são matéria? Ou será que tem coisas que é possível provar que é matéria ou que não é possível? Então, o desafio é justamente esse. O A é matéria? Então, o que é que você tem aí? Ó? O A ocupa lugar no espaço? Se para ele ser matéria, ele precisa ocupar um lugar no espaço, certo? Então, o que é que ele vai dizer para a gente? A primeira pergunta que aparece aqui, ó. As moléculas presentes no ar no estado gasoso estão em constante movimento e ocupam um volume que depende do recipiente. Aí nós observamos que temos uma bexiga ou um balão de aniversário nessas bolas que vocês já devem ter encontrado em algum momento da vida. E veja que nós podemos perceber que em alguns instantes essa bola ela aumenta de volume. Então isso faz com que nós consigamos que a gente consiga, na verdade, provar que o ar, certo, ocupa um lugar no espaço, que o ar é matéria, né, que o ar tem massa, ocupa lugar no espaço. Basta você fazer uma pesagem, certo, a medição de uma dessas bolinhas aí. Ah, aqui está vazia e depois você faz a medição, certo? Daqui está cheia e você vai verificar, certo? Uma diferença nessa medição. O ar possui massa, certo? A gente aqui acabou de comentar um pouco, mas ele vai fazer um experimento aí, ó. O ar é composto de matéria, afinal é formado por diversos gases que, por sua vez, são formados por átomos. Então, o ar tem massa, né? Isso ele consegue comprovar por meio de um experimento. Você pode também estar realizando esse experimento em casa para poder fazer essa comprovação. O interessante é, o interessante na química é isso, né? Que a gente pode comprovar essas coisas. A gente tem a matéria, pode estudar e analisá-la da forma que a gente bem entender, e com certas limitações, porque depende também, certo, seu material de laboratório, das suas aparelhagens. Aí, nos sistemas químicos e suas transformações, ele apresenta para a gente a madeira, né? Se você observa aí um pedaço de árvore, né? Ou um tronco, a gente pode pensar assim. E aí nós temos o corpo, que é a tábua de madeira, e nós temos o objeto, que é a mesa de madeira. Na verdade, os três são matérias, certo? A diferença é porque um está bem trabalhado com o objetivo, que é a mesa de madeira, e o outro, certo, é um pedaço, né, que é a tábua de madeira. E aqui a gente comenta um pouco sobre as propriedades da matéria. Entre as propriedades da matéria, nós vamos encontrar as propriedades organolépticas, são aquelas que impressionam nossos sentidos, como o odor, o sabor, o corpo, a cor, no caso, e o tato, né? Nós temos uma imagem que demonstra bem isso, né? Um comediante bem famoso, né? Mister Bean, ele está fazendo, né, uma mistura aí com algumas substâncias, com recipientes, né? E está observando que está havendo uma mudança de coloração. As propriedades físicas são aquelas características de cada substância, ponto de fusão, de ebulição e densidade. A gente pode ver, certo, na imagem que isso fica bem evidente. Aqui nós temos um rapaz realizando um experimento, certo? Também conhecido como pasta de elefante, que faz com que, né, as substâncias a reagirem gere esse efeito bem diferente, né?
As propriedades da matéria, as propriedades químicas, elas estão relacionadas às reações químicas que as substâncias podem fazer, como, por exemplo, reatividade, toxicidade e oxidação. Densidade. A densidade nada mais é do que uma relação entre massa e volume de uma substância. Esta propriedade mostra a compactação de um material em relação ao outro, ou seja, em um determinado espaço-volume. Quantas partículas estão agrupadas? Massa. Então, veja que já é uma propriedade, né, que ela está mais específica, né? Ela pega a massa, pega o volume e faz uma relação entre essas outras duas grandezas. Também são propriedades, de certa forma. Densidade é igual a massa dividido por volume. As unidades de densidade geralmente nós encontramos em materiais, certo? Como gramas por centímetro cúbico, miligramas por litro, mas você pode encontrar, certo? Outras unidades. Mas as mais encontradas geralmente são essas aí, certo? Mas aí você pode fazer conversões e, dependendo da situação, trabalhar matematicamente com essas unidades. Desafio: quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Isso é uma pergunta interessante que acaba muitas vezes se encaixando até como uma brincadeira, como uma piada, e algumas pessoas acabam se confundindo, né? Porque quando você fala chumbo e algodão, as pessoas pensam logo, ah, chumbo pesa mais, né? Ele está colocando ali em aspas, certa palavra pesa, porque na verdade você não faz uma pesagem, certo? Isso é de certa forma, um erro, né? Que a gente pode até dizer assim, porque as pessoas falam, ah, eu peso 50 quilos, eu peso 80, 90, assim por diante. Na verdade, você não tem esse peso, certo? O peso é uma grandeza física que tem outras considerações que devem ser levadas em conta. Aqui a gente não vai falar muito sobre essa questão física, certo? Focar mais na química mesmo. Então, para a gente, certo? O interessante é fazer essa medição aí, né? Quem é que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Observe que a massa é a mesma, porém o volume de algodão é muito maior em relação ao volume de chumbo. Ou seja, a densidade do chumbo está ali, ó, 11.340 e a densidade do algodão está 170. Veja que a unidade está diferente, está colocando quilogramas por metro cúbico. Ele fez uma conversão, certo? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. As unidades dependem, vai depender de cada situação. Óbvio que não existe essa questão de quem pesa mais ou quem pesa menos, né? Nesse caso aí, 1 quilo é a mesma coisa. A diferença vai estar relacionada justamente ao espaço ocupado por essa matéria, né? No caso, o volume. Afunda ou não afunda? Outra questão bem interessante nessa parte né, das propriedades, justamente essa que utilizam justamente a densidade, é essa questão. Afunda ou não afunda? Então, a densidade da água, certo, ela é 1 gramas por centímetro cúbico. É uma densidade que é bastante utilizada e geralmente a pessoa memoriza, certo, decora. E aí você vai colocando os objetos, né, nesse líquido, né, que é no caso a água, e vai dizer se esse objeto afunda ou ele não afunda. Aí ele está dizendo para a gente, ó, se o sólido colocado tiver densidade de 1 grama por centímetro cúbico, observaremos o que acontece no recipiente A. Se o sólido colocado tiver densidade menor do que 1 centímetro, menor que 1 grama por centímetro cúbico, certo? Só corrigindo, é lá, só voltar aqui para a gente corrigir. 1 grama por centímetro cúbico, certo? Se for esse valor, observaremos o que acontece no recipiente A. Veja, se o sólido colocado tiver densidade igual, ou seja, a bolinha que ele está soltando ali, ela tem a mesma densidade da água. Então, na verdade, ela nem afunda, certo? E nem boia. Ela fica lá no meio do líquido, no caso, no meio lá da água. Isso também pode acontecer, certo? Se a densidade, ou seja, se o sólido, né, se a densidade do objeto, ou se o sólido tiver densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico, observaremos o que acontece no recipiente B. Ele fica, né? Ele não afunda, que a gente vai dizer, ah, ele flutua, ou ele boia, na verdade. E também um objeto aí, né, não sei. Se o sólido colocado tiver densidade maior do que 1 grama por centímetro cúbico, observaremos o que acontece no recipiente C. Então, são três situações que você pode encontrar, né? Afunda, boia, ou fica, né, totalmente submerso, mas ele não chega a afundar. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa pode acabar se confundindo em alguns momentos. Para sólidos com formatos irregulares. Aí o que é que acontece? Ali estava uma bolinha, né? Anteriormente era uma bolinha bem feitinha, tal, de materiais diferentes, que uma hora afundava, uma hora ficava submerso, outra hora boiava. Agora nós temos, né, sólidos com formatos irregulares, porque não vai ter tanta, sempre não vai ter regularidade. Sempre vai ter alguns probleminhas, né, na ciência, na química tem essa questão, né?
Tem esse detalhezinho. Nunca as coisas vêm do jeito que a gente quer. Sempre aparece alguma coisa para dar aquela dificuldade, de certa maneira, na disciplina, né? Mas vamos lá, que a gente pode sanar essas dificuldades, sanar essas dúvidas e deixar tudo bem compreensível, o mais fácil possível para vocês. Definição: o volume do sólido é determinado pelo volume do líquido deslocado. Aí veja como é interessante isso, né? Você tem um recipiente aí, certo? Provavelmente uma proveta, né? Que é esse recipiente aí, com água e o volume inicial, tá? Que ele chama de V maiúsculo I, tá marcando, né, ali um determinado local. Aí quando você coloca um sólido com formato regular, pode ser uma pedra ou alguma coisa assim desse sentido, você vai observar que o volume vai subir, ou o volume vai, você vai dizer, o volume aumentou, de certa forma. Nesse caso, o volume do sólido é determinado pelo volume de água deslocado. Então, como é que eu vou saber qual é o volume do sólido? Vou fazer a diferença entre o volume inicial, certo? E o volume final. Na verdade, entre o volume final e o volume inicial, né? Vou ver ali. Se for de 5 centímetros, né? Aliás, 5 milímetros, né? Desculpa, centímetros seria para medição, né? Não seria unidade de volume, é unidade de comprimento. Então, eu vou ter aí, certo, 5 ml, 10 ml, depende de cada situação. Como não tem uma numeração, mas a gente consegue perceber uma variação entre as duas situações, tanto a situação inicial quanto a situação final. E aqui embaixo ele já bota uma formulazinha para gente, né? O volume do sólido vai ser igual ao volume final menos o volume inicial, ok? Lembrando que, certo, a gente, se for você fazer uma conta, o volume ele tem que ser um valor, certo, positivo, ou de certa forma um número natural. Você não pode encontrar um valor negativo, porque sempre o volume final vai ser maior do que o volume inicial, certo? Para essas situações aqui, não temos como, certo? Não tem como você encontrar valores negativos. Isso aí, se você fizer algum cálculo, é um erro que você vai cometer. Enem, uma questão do Enem no ano de 2020, que ele vai dizer para a gente, uma questão bem interessante, né? É semelhante ao que tinha anteriormente. Você tem ali ó, o volume da água e tem, certo, 5 provetas. Em cada proveta tem uma quantidade, né, de água e em cada uma tem algumas coisinhas que foram colocadas, né? Uma bolinha ou um elemento, uma substância assim, certo? Um objeto, alguma coisa assim. Mas ele está dizendo que são moedas, né? Poderia ser tudo isso que eu falei também, mas aí, como está dizendo que é moedas, vamos, né, analisar como moedas. Ele está dizendo para a gente que as moedas despertam o interesse de colecionadores numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. Moeda, né? Dinheiro, valor, isso é o que importa aí. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, né, a centímetro a menos 3, por isso que ele não colocou certa barra ali, certo? Colocou a menos 3, mas dá para entender. O investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, a moeda A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobre e massa 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Isso é a ordem, certo? Quando ele fala respectivamente, ele está dizendo que é referente às moedas na ordem que estão aparecendo, A, B, C, D. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme o esquematizado. Ou seja, na primeira proveta você tem 5 ml de água. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas, né? Ele quer saber quais foram as moedas que ele adquiriu, né? Questão do valor aí, né? Que é mais para ele vai ser melhor ter um maior lucro, de certa forma. Como é moeda para colecionador, como ele fala, então é melhor, né, as que têm um maior valor. Então você observa que a moeda, quando a moeda é colocada, o volume de água sai de 5 para 7. Então ela sobe 2 ml, né? Tem que pensar assim. Quando coloca B, na moeda B, a água vai passar, certo? De 5 que ela está para 10. Desculpa, de 5 não. De 7 que ela está, certo? Para 10. E assim por diante. Aí ele quer saber quais as moedas que ele adquiriu, né? Porque ele é um investidor e tal, e financeiramente, né? Na parte, pensando na parte de dinheiro, é melhor para ele. Aí o que é que ele vai fazer? Os dados fornecidos são esse aí. Ele dá a massa de cada moeda e dá a densidade do cobre. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, certo?
Você vai pegar a variação de volume em cada situação. Então, pronto, no volume quando está a moeda A, está em 5, foi para 7. Então, você subtrai 7 menos 5. Volume quando está a moeda A e B juntas. Ele tá, chega em 10, mas antes ele estava em 7. E aí você vai fazendo seus cálculos e vai chegar nesses volumes aí: 2, 3, 2 e 4. Né? Volume A 2, volume B 3, volume C 2 e volume D 4. Com esses valores, podemos calcular a densidade das moedas de cada lote. Então, você vai calcular, certo? Você tem o volume e tem a massa, então você pode calcular a densidade. Lembrando que a densidade do cobre ali, certo? Ela corresponde a 9. O que ele vai fazer? Ó? A densidade para a substância A, ou a moeda A, certo? No caso, é 13 gramas por centímetro cubo. Ele pegou a massa que foi dada na questão, que é 26, certo? E dividiu, certo? Por 2. Alguém pode pensar, mas a massa do alho está 36. Provavelmente, certo, o camarada aqui, ele acabou cometendo um errinho de cálculo, certo? Vamos só voltar aqui para a gente conferir exatamente. Você pode observar que a massa de A é 26, certo? Isso aí vai ser corrigido depois, só para ninguém não confundir. A gente não poder interromper, certo? Nesse momento. Mas vamos continuar, que dá para entender. Lembrando que a massa de A é 26, viu? Até porque, né, 36 dividido por 2 não vai dar 3. Enfim. A massa de B, 27 dividido por 3. A massa de C, 10 dividido por 2. E a massa de D, 9. Aliás, 36 dividido por 4, que é a densidade, vai dar para a gente 9 gramas por centímetro cubo. Densidade de A, 13. Densidade de B, 9. Densidade de C, 5. E densidade de D, 9 também. Interessante, né? Porque ele está dizendo qual é a densidade do cobre. A densidade do cobre é exatamente 9 gramas por centímetro cubo. Então, nós já temos duas moedas aí que têm essa mesma densidade, né? Uma que tem uma densidade menor e uma que tem uma densidade maior. Então, comparando os valores, né, comparando esses valores com o valor fornecido, concluímos que os lotes de moedas que são realmente de cobre e devem ser adquiridas são B e D. Certo? Ele quer adquirir, certo, moedas que tenham densidade igual a 9 gramas por centímetro cúbico, que é justamente a moeda lá de cobre que é valiosa para o colecionador. Então, você tem que fazer um cálculozinho aí, certo? Um cálculo, de certa forma, básico, que é só divisão, mas aí precisa de uma interpretação da questão. Sem entender essa questão, não teria como chegar nesse cálculo, certo? Nessa linha de raciocínio. Mudanças de estados físicos da matéria. Nós temos três estados físicos da matéria, né, que geralmente são trabalhados nas questões de Enem. Sólido, líquido e gasoso. Você observou, né, que ele colocou para a gente, né, os três estados e foi colocando em setinhas, né, para indicar cada um. Aqui nós temos o gelo, né? Cubos de gelo e também algo como dá uma sensação de um vapor. Vaporização, certo? A vaporização nada mais é do que a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode ocorrer de três modos. Pode ocorrer no modo de evaporação, pode ocorrer no modo de ebulição e pode ocorrer no modo de calefação. Evaporação. Ela ocorre a temperatura ambiente de forma lenta, sem agitação ou bolhas, certo? Aqui ele está colocando um exemplo aí, onde você tem um recipiente, né, e a água evaporando. Ebulição ocorre de forma rápida e perceptível, com agitação e bolhas, né? Quando está fervendo a água para fazer café ou para fazer chá, ou até para esquentar mesmo, né, para qualquer outra situação, outra necessidade. Calefação ocorre de forma abrupta quando o líquido se aproxima de uma superfície quente. Esse termo aí, abrupta, certo? Justamente é uma questão é uma coisa bem instantânea, bem rápida mesmo. Por exemplo, ele está pegando, né, o ferro quente e está aproximando de uma superfície, né, com água, ou a água colocando próximo ao ferro quente. Substâncias e misturas. Substância pura, quando há somente uma substância química em um recipiente, seja esta substância simples ou composta. Quando a gente fala em substância pura, já, na verdade, substância já é pura, certo? Nós temos aqui uma curva de aquecimento para uma substância pura. Primeiramente, você vai identificar que a curva de aquecimento se trata, ou refere-se a uma substância pura, porque você percebe ali a temperatura constante em dois momentos, certo?
dois patamares, pode-se assim dizer. Naquela região tem o nome de temperatura constante, certo? Que acontece o início da fusão e o fim da fusão, e na outra quando acontece o início da ebulição e o fim da ebulição. As propriedades físicas das substâncias constantes, ou propriedades constantes são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Isso, no caso, serve para a substância pura, ou seja, se eu tenho uma substância pura, eu já consigo identificar qual é a sua temperatura e, o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão e a densidade. São propriedades físicas, quer dizer que essas propriedades elas não vão variar, certo? Se a temperatura para uma substância pura é 45, ela vai ser 45, certo? Seja de uma fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Na mudança de estado físico, a temperatura de fusão, ebulição, condensação, solidificação permanece constante. Porque ele está colocando fusão, ebulição, condensação, solidificação. Nesse caso aqui, certo, do gráfico, ele está falando, retratando, mostrando para a gente, apresentando um gráfico que fala de curva de aquecimento, mas poderia ser o contrário, um gráfico que falasse de curva de resfriamento. Então, em vez de você estar nessa reta vermelha, ou seguindo esse percurso, né, de coloração vermelha, subindo, você sobe, né, inclinado, depois fica um pouco reto, depois inclina de novo, reto, inclina. Se fosse de resfriamento, seria ao contrário, certo? Substâncias e misturas. O que acontece com as misturas? As misturas elas são compostas pela união de substâncias puras diferentes. Composição e propriedades variáveis não apresentam fórmula, certo? A substância ela vai ter fórmula, a substância pura. A mistura não. Já está dizendo, duas ou mais, né, coisas diferentes, componentes diferentes, substâncias diferentes, enfim. A diferença, se você pode depois tentar comparar, certo? O gráfico para uma mistura e o gráfico para uma substância pura. O gráfico para uma mistura você não vai conseguir encontrar, certo? É, patamares ou regiões que são assim chamados, onde você tem temperatura constante. Você vai ver sempre inclinações, certo? Tanto no estado sólido quanto líquido, tanto líquido como gasoso, quanto também onde coexistem os dois estados, sólido e líquido ao mesmo tempo e líquido e gasoso. Não apresentam propriedades físicas constantes, certo? Ponto de fusão, de ebulição e densidade. Até porque você está numa mistura. Numa mistura, você está num recipiente, então, se você for, né, apontar uma determinada localidade, ali vai ter, né, duas coisas ou mais coisas ao mesmo tempo, diferente da substância pura. Na mudança de estado físico, a temperatura de fusão e ebulição, condensação, solidificação são variáveis. Você encontra, certo, uma variação. O início da fusão e o fim da fusão, certo, são temperaturas diferentes. Da mesma forma, para o início da ebulição e o fim da ebulição. Mistura eutética. Essa é uma mistura bem interessante da gente saber. Ela é parecida, certo, com a mistura e é parecida com a substância pura. É uma junção das duas, se você puder pensar assim. A diferença é porque ela vai ter a fusão constante. Isso acontece, né, na substância pura. Esse patamar, essa região aí entre o início da fusão e o fim da fusão. Só que a mistura eutética é justamente por isso, porque só tem nessa parte da fusão, certo? Na parte ali da ebulição, você vai ter variação de temperatura. Só vai ter na fusão, a temperatura vai ser constante. E a outra mistura é a mistura azeotrópica, dois gráficos do lado do outro, você vai perceber, ó, fusão constante e ebulição constante. Se você for procurar onde está a diferença, uma está, né, na ebulição e a outra está na fusão. É bom, certo? Diferenciar. De certa maneira, até você pode pensar em memorizar essas duas situações aí, para não, para utilizar quando for necessário. Fase. Fase é o que você vê versus o componente é o que você tem. Então, nós temos três situações, três recipientes, parece com um becken, né? Um recipiente utilizado em laboratório, de vidro. E aí você coloca as três situações. Situação um, situação 2, situação 3. Na primeira situação, você tem óleo, água e gelo. Na segunda situação, água gaseificada e gelo. E na terceira, óleo, gelo, água salgada que ele está colocando, que já é água com a presença de sal, o cloreto de sódio e o granito. Matéria. Sistema homogêneo vai ter só uma fase, né? Uma única fase. O sistema heterogêneo, mais de uma fase. Aí ele vai separar para a gente, né? Vamos ver o que ele traz sobre o sistema homogêneo. Substância pura só vai ter um componente. Mistura homogênea ou solução. Você vai ouvir muito falar em solução em química, principalmente no segundo ano, você vai escuta bastante. Quando você falar em solução, nada mais é do que uma mistura homogênea.
certo? Mais de um componente. Geralmente as soluções lá, certo? Podem ser soluções entre dois sólidos, mas geralmente são entre um sólido e um líquido ou entre dois líquidos, certo? Mas aí nada impede que existam soluções de outro formato. Na mistura heterogênea você vai ter substância pura, um componente de formas diferentes. Lembrando, no sistema heterogêneo, certo? Só uma correção. Não é mistura, é sistema. Sistema é uma coisa, certo? Mistura é outra. Cuidado para não confundir. Nós temos o sistema heterogêneo, nós encontramos a substância pura, um componente de formas diferentes. Acho que isso já foi até abordado na aula passada, lá atrás, quem deve ter lembrado, né? Comentou, né? Você tem água em estado sólido, água em estado líquido e água em estado gasoso. É uma substância pura, só tem um componente, mas tem formas diferentes. E a mistura heterogênea tem vários componentes, né? A gente pode mencionar diversos exemplos. Esse é um Erlenmeyer, certo? Uma imagem bem interessante para gente. Erlenmeyer, certo? É o nome desse objeto aí, é um material de laboratório. Toda mistura de gases é homogênea, mesmo que sejam de cores ou aspectos diferentes entre si, já que todo componente gasoso se espalha uniformemente pelo recipiente que o contém. Isso é interessante, né, para a gente. Densidade. Toda mistura entre sólidos é heterogênea, exceto as ligas metálicas, que é o bronze, que é o cobre com estânio, o ouro 18 quilates, que é 65% de ouro e 25% de cobre ou prata, e o latão, que é o cobre mais zinco. Aí também poderia ter colocado, né, o aço, né? Mas enfim, ferro com carbono. Mas alguns exemplos, ele não citou todas as ligas. Granito, né? Quartzo, feldespato e mica. Misturas entre líquidos podem ser homogêneas ou heterogêneas, dependendo da sua polaridade. A homogênea você vai ter uma fase só, água mais sal, água mais açúcar ou água mais álcool. Você não consegue identificar, certo, que seu recipiente tem dois componentes, certo? Algumas pessoas podem dizer quais seriam os métodos. Existem os métodos chamados de certo, separação de misturas para identificar quem são os componentes. A primeira coisa que você deve fazer é não pegar o recipiente e ingerir, né, beber ou cheirar, certo? Isso é uma das primeiras coisas que você aprende, certo? Para quando vai para o laboratório. Outro exemplo é né, misturas heterogêneas, com duas ou mais fases. Água mais gasolina, água mais gelo e água mais areia. Se bem que água mais gelo, certo? É um sistema heterogêneo, né? A não ser que essa água aí, enfim, né? Vamos lá, vamos para frente, né? Para a gente não pensar coisas que não deve. Processo de separação de misturas. Aí nós temos alguns instrumentos ou materiais de laboratório, certo? Um dessecador, um recipiente aí para aquecer, alguns balões volumétricos, né? Suporte e assim por diante. Alguns processos de separação, eles são alguns que são bem limitados, certo? São coisas que você faz em casa mesmo. Não precisa de um laboratório sofisticado para realizar, como por exemplo a catação. A catação, ele é uma separação simples, direta e objetiva, né? Empregada quando a operação pode ser efetuada manualmente, como na escolha do feijão antes de ser cozido. Separação de impurezas do feijão. A maioria das pessoas já deve ter feito isso, né? Para almoço, você vai pegar o feijão, lá vai separando aqueles grãos, né, que não devem ser consumidos ou que não podem ser consumidos. Ventilação. Nesse método, usa-se uma corrente de ar que arraste os sólidos mais leves, separando-os dos sólidos mais pesados. Você sacode, né, joga para cima e tal, e vai retirando as cascas de arroz dos grãos. Levigação. É um exemplo de separação do ouro nos garimpos. Ocorre quando uma corrente de um líquido arrasta o componente menos denso, enquanto o componente mais denso permanece no recipiente. Flotação. É realizada adicionando-se um líquido de densidade intermediária entre dois sólidos. Exemplo, tratamento de água e esgoto, né? Essa questão do tratamento de água e esgoto é bem interessante, né? Algo que pode, né, sempre estar aparecendo lá no seu Enem. Flotação. Ele vai mostrar para a gente mais ou menos como é que acontece nesse processo de separação. As partículas suspensas, aí tem as partículas finas e substâncias solúveis. O hidróxido de óleo e alumínio, neutralização das cargas e assim vai acontecendo todo esse processo. Em determinada etapa desse tratamento, são adicionados água coagulantes químicos, como o sulfato de alumínio. Formam flóculos ao reagir com o hidróxido de cálcio. Alguns termos falados, certo, a gente vai conhecendo no decorrer das aulas, né?
Esses flóculos incorporam-se à sujeira da água, lama, argila e micro-organismos, e aí você consegue fazer certa essa separação. Dissolução fracionada. A adição de um solvente capaz de dissolver apenas um dos componentes. Aí você tem, ó, elemento, né, que na verdade ele está colocando elemento aí, certo? Mas a gente tem cuidado, né? Porque o NaCl, certo? Ele é uma substância, não é um elemento. Tem o enxofre e tem o nitrogênio. Na água, né? Solúvel, insolúvel, nitrogênio, disulfeto de carbono, insolúvel, insolúvel. Nesse caso, se adicionarmos água, o enxofre continuará no estado sólido e poderá ser removido por filtração. E no filtrado, água mais NaCl, que é o sal, né, o sódio e sal de cozinha, podemos fazer uma evaporação. Ou seja, certo? Em alguns processos de separação de misturas, é possível que você faça duas ou mais separações, depende da situação. Por exemplo, tratamento de água, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, de certa forma, você vai precisar fazer mais de um processo, né? Só um processo não vai resolver seu problema. Né? Então, tem que estar atento a isso aí. Dissolução fracionada. Ocorrerá quando os sólidos tiverem solubilidades diferentes em temperaturas diferentes. Você vai ter aí, certo, essa parte mais arredondada, ela vai ser aquecida, e aí a substância que tiver uma temperatura menor, ela vai, certo, entrar em ebulição primeiro. E depois ela vai ser resfriada, certo, naquele recipiente ali que está inclinado, tem uma abertura pelo meio, e ela vai sobrar como resultado lá nessa proveta, certo? Mas, enfim. Fusão fracionada. Definição. É feita quando os sólidos apresentam pontos de fusão diferentes. O sólido com menor ponto de fusão se torna líquido e pode ser separado por decantação. Exemplo, separação dos metais presentes em ligas magnéticas. Algumas separações aqui, mas separação, certo, devem ser só comentários mesmo, para a gente ter uma noção de que de fato eles existem, mas muitas vezes eles não são cobrados. Cristalização fracionada. O método está baseado em diferença de solubilidade. Você tem aí, né? O objeto ali girando, né? Se duas ou mais substâncias são dissolvidas em um solvente, elas irão cristalizar na solução, precipitando-se a diferentes velocidades. Exemplo usado nas salinas para a separação dos componentes sólidos dissolvidos na água do mar. É interessante, né? Esses métodos de separação. Peneiração e atomização. Isso aqui, certo, é bem simples. Você faz em casa várias vezes, né? Não gosta de tapioca mesmo, né? Ou algum outro. Até fazer um bolo também pode se utilizar. Os sólidos a serem separados apresentam tamanhos diferentes. Exemplo, a farinha é peneirada para separar partículas maiores. E aí fica mais agradável, né, quando for manusear ela, trabalhar com ela. Separação magnética é realizada quando um dos componentes sofre a ação de um ímã. Exemplo, como os metais ferro, cobalto e níquel, chamados de metais ferromagnéticos, né? São atraídos, né, por um ímã. Interessante que essa separação magnética é sempre, né, quando eles estão de colocar sob método de separação de misturas, essa separação magnética aparece. Sublimação fracionada. Definição. Pode ser usada quando o sólido sofre sublimação, como o iodo ou a naftalina, e é permitido a separação de outro sólido, como areia ou enxofre. Está misturado, a gente aplica a técnica para fazer a separação. Filtração. É usada para separar sólidos que não são solúveis em um líquido como água e areia. Tem um bastão de vidro, tem um suporte, tem um funil onde é colocado papel de filtro, tem um becker ali e você vai conseguir fazer essa filtração, né? É bem simples, a gente, né? Geralmente o pessoal faz isso com café. Filtração, como ela ocorre? A separação ocorre através de um filtro que retém as partículas no estado sólido, separando-as da fase gasosa. Exemplo, aspirador de pó. Decantação é um método que faz uso da ação da gravidade. Por isso ocorre quando deixamos uma mistura em repouso até que todo o sólido se deposite no fundo do recipiente. Tem água, açúcar e areia. A gente quer separar, certo? Então, o açúcar vai ficar dissolvido na água. Depois de um tempo em repouso, a areia vai sedimentar, certo? Aí acontece a decantação e você separa, certo? A água mais o açúcar e separa, certo? A água a depulsifonação, a água mais açúcar. Ele está mostrando, na verdade, ele está mostrando aí, certo, duas maneiras de você fazer essa separação. Se tiver o repouso, depois a decantação, ou também pode fazer sedimentação e sifonação, certo? Enfim.
Para separarmos os componentes, podemos entornar o recipiente. Entornar quer dizer, certo, inclinar. Deixar o líquido escoar em outro recipiente ou usar uma mangueira e efetuar uma sifonação. Decantação com funil, usada para separar líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, certa palavra immiscíveis quer dizer isso, com densidades diferentes, como água e óleo. Tem o suporte universal, temos o funil de bromo, temos o óleo, temos água com sal, temos a torneira, certo? Que vai permitir que você faça a separação. Abra a torneira, certo? A água desce com sal. Centrifugação. É um processo que ocorre, certo? Que trata-se de uma decantação acelerada por um equipamento denominado centrífuga. Na verdade, você tem aí, geralmente em laboratório se faz, né? O sangue lá acelera aí a movimentação, né, na centrífuga e acontece o que está sendo mostrado naquele tubo de ensaio ali à direita. O depósito, o sólido deposita-se no fundo do tubo por inércia. Esse método é usado para separar os componentes do sangue. Tá? Então, você pode ver aquelas bolinhas ali seriam os glóbulos brancos e vermelhos. Né? Ele faz o processo ali, certo? E acaba separando ali. Né? Fica a parte, digamos assim, com densidade maior, né? Ela fica no fundo, ou no suporte lá, no tubo de ensaio. Destilação simples, definição. Usada para separar misturas homogêneas de sólidos e líquidos, por exemplo, uma solução de sal de cozinha em água. Tem outro processo para separar também, certo? Cuidado para não confundir isso. Aí tem um exemplo, né, de uma figura, uma imagem, mas tem, ó, balão de destilação, lá onde está a mistura, tem o líquido em ebulição, que está sendo aquecido, tem o bico de Bunsen, tem o suporte, certo? Ele vai ser aquecido, tem a tela de amianto, certo? Para o bico de Bunsen não entrar diretamente em contato com o vidro, a essa substância, né? Essa mistura de líquido está sendo aquecida, chegar um momento, tem um termômetro para verificar a temperatura, chegar um momento que os vapores vão, né, subir, vai entrar em ebulição, os vapores vão subir, e aí vai, né, entrar nesse condensador, vão ser resfriados, e aí você vai recolher o líquido, certo? Lá no outro recipiente chamado de Erlenmeyer. Veja como ocorre. Mais ou menos isso aí. A mistura é aquecida até o líquido entrar em ebulição. São substâncias diferentes que tem lá dentro, né? Duas ou mais, geralmente duas, com temperaturas de ebulição diferentes, né? Com difusão. Então, uma vai atingir primeiro e vai ser retirada no outro lado, depois que passar por todo o processo. Ok? As setinhas que estão aparecendo, uma é para indicar a saída de água, que é H2O, e outra é para indicar certa entrada de água. Este líquido é condensado e retirado em outro recipiente, como é possível observar. Lembre-se, na destilação simples, tanto o sólido quanto o líquido são recuperados ao final. Se o líquido não for recuperado, podemos chamar de evaporação. Então faz sentido, né? Se eu tenho dois líquidos, se um evaporar, a gente vai, de certa forma, vamos perder. Agora, se a gente realizar certa destilação que ele está falando, né? Essa daqui, então você não vai perder o líquido. Destilação fracionada. Definição. Mistura homogênea de líquidos com pontos de ebulição diferentes podem ser separadas por esse tipo de especial de destilação, certo? Semelhante ao que tinha anteriormente. Tem a saída de água, a entrada de água, o termômetro, o de fracionamento, e a gente vai ter certa separação dos líquidos. Como ocorre a separação de líquidos com diferentes pontos de ebulição? O líquido é aquecido até que os componentes dos menores pontos de ebulição vaporizem, sendo condensados nas torres de destilação. Interessante, né? O líquido vai subir, o vapor, né, vai subindo, depois isso vai sendo resfriado, como ele está mostrando aí na imagem. É bem interessante isso. Esta técnica é utilizada para separar as frações do petróleo. Atenção, não é utilizada essa técnica para separar misturas azeotrópicas, pois a ebulição é constante. Por isso que a gente falou lá atrás, né? Temperatura constante, ponto de fusão, né? E ponto de ebulição. Se tiver, não dá para a gente poder realizar isso. E a gente, né, a gente encerra por aqui, certo? Até mais.